saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe essa segunda-feira, né? Dia 31 de março, último dia do mês. Deus, Ele pode, nesse último dia, fazer o que Ele não fez o mês inteiro. Ele não se limita, né? A dia, a tempo, a hora, a horário. Ele faz mais do que pedimos e mais do que pensamos. Basta a gente crer, basta você confiar. Eu lhe convido para mais uma oração. Eu lhe convido para iniciarmos o dia apresentando a Deus as nossas primeiras palavras em oração, considerando a grandeza dEle, pedindo a Ele que tome a frente nesse dia e tudo aquilo que está torto na sua vida Ele vai endireitar. Ele é o Deus que endireita os caminhos tortuosos. Ele é o Deus que quebra as portas de bronze, as trancas de ferro e dá os tesouros escondidos para aqueles que o buscam, para aqueles que se tornam para Ele, que se voltam para Ele. Então, nós não estamos aqui para falar de religião, e sim para falar de um Deus vivo, de um Deus único que pode e quer transformar a sua vida. Você crê nele? Então, deixa o seu nome aqui para oração, o nome do familiar. Se inscreva no canal também, porque só de você se inscrever, você receberá uma cobertura de orações. E também se você entender, né, que essa mensagem, essa oração está lhe abençoando, vai abençoar outras pessoas, você compartilha. Deixa o seu like, dá um cliquezinho aí nesse joinha, porque fazendo isso você nos ajuda a evangelizar. O YouTube entende que o vídeo é relevante, ele mostra para mais pessoas. E aí você passa a ser bênção também para outras pessoas. Se você quiser e puder, prepara aí uma caneca com água, um copo com água. Essa água consagrada, que nós vamos consagrar agora, energizada pelo poder de Deus, onde ela chegar, chegará a paz, chegará saúde física, saúde espiritual. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós sabemos que todo poder e autoridade foi dado a esse nome no céu, na terra e debaixo da terra. E é no teu nome que nós estamos aqui reunidos em oração. É crendo no teu poder, crendo na tua grandeza, que o sobrenatural acontece. E só o Senhor conhece, né, meu Pai? As aflições, as angústias. Só o Senhor sabe o que essa pessoa está vivendo. Aqueles que escreveram aqui o nome para oração, ou a área que precisa de socorro, ou pessoas que nem escreveram nada, mas o Senhor conhece o quanto ela está necessitada da tua presença, o quanto ela precisa da tua intervenção. Então, meu Deus, agora toca nessas pessoas. Se tem alguém doente, que seja curado agora. Se tem alguém cativo, escravo de um problema crônico, de um problema antigo, que essa pessoa seja livre. Eu determino agora que toda maldição, toda opressão, todo mal, em o nome de Jesus, saia agora. Que essa pessoa receba paz, que essa pessoa receba vida. Está escrito que os sinais hão de acompanhar os que creem. Então, meu Deus, que os sinais, as bênçãos, as promessas possam se cumprir na vida dessas pessoas. Consagra
meu Pai, a água que ela preparou, que essa água seja um santo remédio, tanto para o corpo quanto para a alma dessa pessoa. Que esse dia seja de boas notícias, de boas novas. Hoje é o último dia do mês, mas o Senhor pode fazer nesse último dia o que não foi feito o mês inteiro, meu Pai. Essa pessoa pode receber nesse último dia o que ela não recebeu o mês inteiro. Então que aconteça agora o milagre, a mudança, a transformação na vida dessas pessoas. Oh, meu Pai, abençoa os inscritos aqui no canal, abençoa os fiéis da sua casa, abençoa todos que participam dessa oração. Que ela tenha testemunhos para contar, meu Pai. Que esse dia seja iluminado pelo Senhor. Abençoa esse país. Que no legislativo, no executivo, no judiciário prevaleça a tua justiça. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Oh, meu Pai, nós abençoamos todos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga aí, eu estou abençoado. Repita assim, eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. Amém. Eu vou deixar você com uma sugestão de palavra, de pregação, para te fortalecer espiritualmente. Se você pode ficar mais um pouco, fica, que mal não vai fazer, só vai fazer bem. Se você não puder ouvir agora, você ouve depois. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, segunda-feira, nós oramos pela vida financeira, 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. 7h30 da noite a gente transmite virtualmente aqui pelo canal, para quem mora em outro estado, outro país. Mas se você mora aqui em BH, a região metropolitana, venha presencialmente. Você vai buscar em Deus sabedoria financeira, para empreender, para comprar, para vender, para negociar. Tá bom? Sê tu uma bênção. Bom dia. Amém. Amém? Podem sentar, por gentileza. Eu quero ser bem direto com respeito à palavra da fé. 45 de Marcos 6. O título é Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões, ou a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Preste atenção aqui, eu já volto ali para continuar. Jesus despede os discípulos e fala assim para os discípulos: entra no barco, atravessa o mar. Atravessa o mar. Esse mesmo mar que é o lago de Genezaré, mar da Galileia, esse mesmo mar tem 24 quilômetros mais ou menos, por isso que chamam às vezes de lago. Jesus diz para eles, os 12, entra no barco e pode ir, que eu vou ficar para despedir a multidão. À tarde, vamos ver os períodos aí. À tarde, Jesus está no monte orando. O barco já está no meio do mar. Eles já estavam remando há um bom tempo. Vamos pensar que esse barco seja a sua empresa. Vamos imaginar que esse barco seja a sua vida. Que esse barco seja os seus negócios. Que você está remando não é de hoje. Que você está colocando toda a força, que você está trabalhando, que você está lutando, que você está investindo, você está comprando, você está pagando, você está vivendo disso. A Bíblia vai dizer aqui que ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele, Jesus, sozinho em terra.
E aí esse versículo 48 que é extraordinário. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Deixa o versículo 48 de novo aí. Jesus viu à tarde o barco no meio do mar. Aí a Bíblia vai dizer que vendo eles em dificuldade para remar, Jesus viu que horas? À tarde. Eles estavam no meio do mar à tarde. Jesus viu que eles estavam em dificuldade para remar, porque o vento era contrário. Jesus só foi passar por eles 3 da manhã, na 4ª vigília da madrugada, na 4ª vigília da noite. E aí diz assim, e queria entrar no barco, andando por sobre o mar, e queria entrar no barco, está escrito isso? Jesus veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria entrar no barco. Não, ele queria tomar-lhes a dianteira. Jesus, o barco está ali, onde está a mesa. Jesus estava passando do lado deles. Tudo bem? Tchau, um beijo, tô indo, a gente se encontra lá. O que eu quero que você entenda com isso? Será que Jesus não está vendo a sua dificuldade? Jesus estava vendo à tarde a dificuldade deles de remar, porque o vento era contrário. O que está acontecendo hoje, mês de março, 2021, plena pandemia, tudo fechando, abre, fecha, tudo instável, oscilando, igual as ondas do mar. Ora, a pessoa está acreditando, daqui a pouco não está acreditando mais, porque está tudo instável. Jesus está vendo a sua dificuldade. Jesus está vendo a sua luta, porque o vento é contrário. Jesus está vendo o seu esforço, porque o vento é contrário. Jesus está vendo que você está no meio do mar. Jesus está vendo que você está remando, e colocando força e força, mas não sai do lugar. E nem por isso Jesus vai até o barco. E nem por isso Jesus foi até eles. Mesmo Jesus vendo o esforço deles, mesmo Jesus vendo a dificuldade deles, Jesus não foi até eles. Aí grava uma frase: Jesus não vai entrar na sua história, na sua empresa, nos seus negócios, pela sua necessidade. Jesus não vai até você por conta da sua necessidade. Jesus não vai até você porque você está em dificuldade. Jesus não vai aparecer na sua vida só porque você está em dificuldade. Jesus não vai mudar a sua vida, ou não vai aparecer ou entrar na sua vida só porque você está chorando no meio do mar, cansado, sofrendo, gemendo, porque o vento é contrário. Jesus não vai até você simplesmente porque o vento é contrário. Jesus não entra na minha vida, na minha história, pela minha necessidade. A Bíblia vai dizer que Jesus, na madrugada, vai andando sobre o mar. Aquilo que está sendo difícil, aquilo que está sendo ruim, aquilo que está te vencendo, Jesus faz de tapete. Jesus está mostrando para a gente que justamente aquilo que não está conseguindo deixar você avançar, que não está conseguindo deixar você chegar do outro lado, ele pisa, ele faz de tapete. E aí, Jesus faz menção de passar por eles. Jesus não foi para entrar no barco, Jesus não foi para ajudá-los, mas quando eles veem o vulto de Jesus, porque está na madrugada, a Bíblia diz que eles ficaram com medo e pensaram que era um fantasma. No 49 diz, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados.
com aquilo ou com aquele que seria a salvação deles. Eles tiveram medo daquele que iria socorrê-los. A Bíblia vai dizer que Jesus estava passando do lado, e porque eles gritaram, clamaram, eles na hora espantaram, acharam que era um fantasma, porque eles clamaram, gritaram, numa outra versão vai dizer clamaram, Jesus parou. E Jesus se identificou, ei, sou eu, não temas. Jesus só vai parar para entrar no seu barco, na sua empresa, nas suas finanças, nos seus negócios, porque você clamou, porque você está clamando, porque você está chamando a atenção dele. Mas às vezes, Jesus, quando ele chega, ao invés de você logo identificar que é ele, falar, graças a Deus, eu não vi a hora do Senhor chegar, eu não vi a hora do Senhor aparecer, porque a gente não sai do lugar. Ao invés da gente identificar logo que é Deus, às vezes a primeira impressão a gente acha que é um fantasma, acha que vai nos engolir, acha que a situação vai piorar quando Jesus chega. A gente às vezes tem medo. Como assim, bispo? Você chega aqui endividado, desempregado, falido, você chega aqui numa situação de aperto, e aí você chega aqui nessa conferência econômica querendo uma solução, querendo um milagre, querendo uma resposta, e aí eu vou dizer para você, faz um voto que a sua vida vai mudar. Você pensa que é um fantasma. Faz um propósito, faz um voto de ser fiel, seja fiel, faz um voto com Deus, que Ele vai te tirar dessa. Aí você diz, como? Como? É um fantasma. Vai piorar? Eu achei que eu ia lá e a minha vida fosse mudar, eu chego lá. Estou devendo 1 milhão, estou devendo 2 milhões, estou quebrado financeiramente. E ele ainda diz que eu tenho que pegar um envelope e dar? Se eu não estou tendo nem para mim? Ela logo, a princípio, ela consegue, ela pensa, ela identifica, ou a primeira impressão é que essa maneira, essa forma de ser dizimista, de fazer voto, etc., etc., ela pensa que é para prejudicá-la. Ela pensa que é para tirar um pouquinho que ela tem. Ela não enxerga que é Jesus entrando no barco, que é Deus entrando na vida dela, na história dela. Ela não vê com esses olhos. Alguns demoram um pouco mais até enxergar que não é um fantasma, e aí decide obedecer, decide ser fiel, e Deus entra no barco. Outros, a princípio, reconhecem logo que é Jesus e dizem, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que ser fiel, tenho que obedecer, então eu vou fazer, porque as outras coisas eu já fiz e não funcionou. Do meu jeito eu já fiz, não deu certo. Com o meu braço eu já fiz e não andou. Então já que é para fazer, eu vou fazer. E aí eu entro naquela frase que eu sempre repito, se você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você obedecer. Você só vai saber se a gente quer te roubar ou fazer você vencer, crescer, se você obedecer. Então quanto mais rápido você obedece, mais rápido Deus se manifesta. E aí nessa de Jesus se identificar e falar, sou eu, Pedro disse, se és tu, manda ir ter contigo. E Jesus nem pregou, nem explicou, nem falou para ele da dificuldade. Jesus disse, vem. E a Bíblia vai dizer que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas também. O que Jesus está mostrando para a gente? Que no meio da tempestade, que no meio da escuridão, porque estava de madrugada, o vento contrário, tudo dando errado, você pode pisar naquilo que estava te vencendo. Não é só ele, não. Jesus mostrou com essa atitude de Pedro, ou coragem de Pedro, ousadia de Pedro, que nós podemos, no meio da escuridão, da tempestade, numa situação que hoje você está vivendo, que você não vê saída, solução, por nenhum lado que você está olhando, Jesus está dizendo, se você olhou para a esquerda, não tem saída, para a direita não tem saída, você olhou para frente, você não está vendo solução, para trás também não tem mais como voltar, você olhou para o céu, você não está vendo nem Deus te socorrer, Ele está dizendo, então pula do barco e começa a andar, que você vai andar sobre as águas.
Você vai sair dessa situação. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. E num dado momento a Bíblia vai dizer que Pedro, reparando a força do vento, o tamanho das ondas, ele para de olhar para Jesus, ele repara a força do vento, que ele já estava reparando desde quando eles começaram a remar. Ele já estava vendo que o vento era contrário, mas ele vai reparar, ele vai parar exatamente para cair em si, para ver o tamanho da onda, a força do vento, na hora que ele está andando sobre as águas. Aí a Bíblia vai dizer que ele teve medo. E quando você tem medo, você tem dúvida. E quando você tem dúvida, você não tem fé. E ele afunda do lado de Jesus. Ele andando sobre as águas, ele deixou o medo prevalecer e afundou. Aí nós temos empresas, empresários também, que começaram a andar sobre as águas, começaram a andar no sobrenatural, começou a acontecer o sobrenatural, e num dado momento ela deixa de olhar para Jesus, ela deixa de ser fiel a Jesus, e porque ela tem medo de devolver um dízimo, que era um pouco maior, porque ela teve medo de fazer um voto, que agora é um pouco maior o valor, porque agora exige mais, porque antes, para ela dar quando não era tão grande, não era lá aquelas coisas, ela era fácil, mas agora o voto dela passou para 10, e ela teve medo justamente na hora que era para ela confiar, ela teve dúvida na hora que era para ela confiar, ela afunda do lado de Jesus, mesmo dentro da igreja, mesmo andando até agora há pouco nas águas, mesmo até agora há pouco dando tudo certo. E quando ele afunda e clama mais uma vez, a Bíblia vai dizer que Jesus pega ele pela mão e Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E coloca ele no barco. Já faz ele voltar para o barco. Mas aí eu fico pensando, se Jesus chamou aquele que andou sobre as águas de homem de pequena fé, o que Jesus diria para quem nem do barco saiu? Se para aquele que andou sobre as águas, Jesus está chamando de homem de pequena fé, o que Jesus vai dizer para os 11 que nem do barco eles saíram? Aí amanhã você vai dizer assim, mas Pedro afundou, mas andou. Pedro afundou, mas ele andou. E você que nem andou? E você que nem do barco saiu? Mas Pedro afundou, mas ele andou. E a pior sensação que uma pessoa pode ter é de colocar a cabeça no travesseiro e falar: e se eu tivesse andado? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse saído do barco também? Eu também teria andado. Eu também teria conseguido. Mas eu nem tentei. Então, se eu errar porque eu tentei, eu posso errar. Pode dar errado, mas eu tentei. Agora, se eu não tentar, eu já errei. Isso que eu quero que você entenda. Há muitos anos atrás, quando ainda tinha aquele repórter policial, Gil Gomes, lá em São Paulo, sabe o que aconteceu? Saiu até na televisão. Teve um rapaz que ele saiu de uma igreja, que o pastor tinha pregado o seguinte, que aquele que crê em Jesus, Jesus falou, vai fazer as obras que eu faço e outras maiores. Esse rapaz sai da reunião, ele passa perto de um velório, sabe o que ele faz? Ele chega lá no caixão, manda todo mundo sair, ele puxa o véu do caixão e fala para o morto: levanta, levanta e anda, levanta e anda. E o morto não andou, não levantou e não andou. Chamaram a polícia, prenderam o rapaz, chamaram o pastor do rapaz, o pastor do rapaz ligou já para o advogado e para outro advogado e ligou para um psiquiatra. Vamos dar um jeito de falar que ele está com problema psiquiátrico, que onde já se viu, porque ele falou que ouviu o pastor falando, pregando, que Jesus disse que faria obras maiores, e por isso ele foi fazer isso e tal. Enfim, o pastor tentou ali, de alguma maneira, se esquivar de tudo, mas que a culpa também não era do pastor, eu sei disso. Mas o que eu quero que você entenda? E se o rapaz tivesse andado? E se o morto tivesse levantado? O pastor ia chegar e falar assim: ó, eu que ensinei, da minha igreja. Se o morto levanta, o pastor ia chegar: ei,
meu filho na fé. Esse é o meu filho na fé. Sim ou não? Eu que ensinei essa fé. Mas como deu errado, como afundou, filho feio não tem pai. Eu nem conheço. Sim ou não? Bispo, Pedro afundou, mas ele andou. E você que nem saiu do barco? E você que nem saiu do barco? O que Jesus está nos dizendo agora? Está dizendo, sai do barco, confia. O sair do barco é confiar. O sair do barco não é abandonar o barco, é confiar. É você se lançar numa fé que a razão diz que não é para fazer. Como que eu vou agora fazer um voto com Deus de dar 100, de dar 1000, de dar isso, de dar aquilo, se eu estou cheio de dívidas para pagar? Se o vento é contrário, porque nem a empresa está aberta, nem o comércio está aberto, o vento é contrário. Mas é aí que eu quero que você entenda, você sair do barco quando está tudo a favor é fácil. Você usar a fé na hora que está tudo ao seu favor, não é fé. Aí não é fé. Te ajudar, depois que deu certo, aí não vai ser te ajudar, aí vai ser querer tirar proveito. Quero ver te ajudar na hora que está dando errado. Que eu já preguei um dia sobre isso aqui com o Gideão, quando ele estava indo atrás dos que fugiram, e ele parou numa aldeia e disse assim, dá pão para os meus homens, que a gente vai matar Zeba e Zalmuna, vai matar os outros midianitas que fugiram. E os homens da aldeia disseram, não, você nem matou. Quem é você para vencer eles? A gente não vai dar pão para vocês, não. Gideão falou, tá bom, eu vou matar eles. Na volta eu vou dar uma surra de espinho em vocês. Não era para esses homens falar, não, vamos juntos, vamos vencer. Está aqui o pão, vamos embora. Mas na volta, quando ele volta com a vitória, agora dar pão quando está com a vitória, ajudar quando está com a vitória é fácil. Então, Jesus hoje está dizendo para todos nós o seguinte, você pode andar, você pode pisar naquilo que está te colocando medo. Você pode ter domínio sobre aquilo que hoje está te amedrontando. É só você olhar para Ele, não para a força do vento, e nem para o tamanho das ondas. Se você ficar vendo noticiário, se você ficar vendo o que estão dizendo, você vai afundar. Se você ficar se fiando no que dizem, você vai afundar. Mas se você se apoiar nisso aqui, na fé, na palavra, na fidelidade, na obediência, você vai andar sobre as águas. E um detalhe, Jesus, quando estava passando por eles, era de madrugada, um horário que ninguém nem imaginava. Jesus está passando agora na sua empresa, passando agora no seu escritório, passando agora na sua casa, Jesus está passando agora na sua vida. Passando. Ele vai entrar se você clamar. Ele vai parar e entrar se você chamar a atenção dele. Jesus é educado. Ele espera ser chamado. Ele diz, eis que estou à porta e bato. No caminho de Emaús, Jesus já tinha ressuscitado, era no domingo da ressurreição. Jesus foi andando com 2 discípulos no caminho de Emaús, conversando, 11 quilômetros até chegar em Emaús. Quando chega lá na casa deles, a Bíblia diz assim, Jesus faz menção de ir embora. Aí eles chamam Jesus, não, entra com a gente, vamos comer. Andou tudo isso. Aí na hora de comer, que eles comem o pão, a Bíblia diz que cai dos olhos umas escamas, e aí eles vão enxergar e vão reconhecer que é Jesus. Mas aí Jesus desaparece. E eles andaram 11 quilômetros com Jesus e não reconheciam que era Jesus.
Tem gente que está andando com Jesus. Jesus está com ela, mas ela não reconhece e não aproveita. Você imagina se hoje o dia inteiro Jesus estivesse junto com você, lá na sua empresa, no seu escritório, no seu trabalho, sentado junto com você, o dia inteiro hoje. E aí chegasse agora, você falasse assim, caramba, era Jesus que estava o dia inteiro comigo e eu nem aproveitei. E eu nem vi que comigo, do meu lado, estava a bênção, a própria bênção, e eu não aproveitei. Nem dei importância. E quem diz que ele não esteve hoje com você? E quem pode aqui agora garantir que ele não esteve hoje com você? E te orientando. Ele foi conversando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz acerca dos últimos acontecimentos. Eles conversaram. E os rapazes falavam para ele assim, não, porque falaram que Jesus ia ressuscitar, mas hoje já é o 3º dia. Olha só, já é o 3º dia. E ele ainda nem apareceu, nem ressuscitou. E Jesus estava ali já. E eles não reconheciam. Rapaz, falaram isso, falaram. E Jesus conversando com eles. É igual, eu estava aqui um dia, aqui na porta, aqui, aí um senhorzinho chegou e falou assim, aqui que é a igreja do Formigone? Eu falei, eu sei que é de Jesus, mas acho que é ele que está aqui, tomando conta da igreja. Rapaz, eu fui ali um dia, ali na catedral, ali quando ele estava ali, e ele falou uma coisa lá na reunião que eu não gostei muito e tal. Aí não voltei, eu falei, que isso, senhor? Falou, falou. O Formigone falou. Mas de repente ele não falou, ou o jeito que ele falou, não foi que o senhor pegou meio bonde andando. Não, eu entendi, mas não gostei muito. Falei, mas o senhor deve falar com ele, o senhor deve procurar ele e contar para ele, para não ficar essa má impressão, ele vai orientar o senhor. Aí eu vou vir aqui um dia para conversar com ele, se o senhor quiser, eu marco um dia para o senhor vir, falar com ele, o senhor sabe que é meio difícil, né, de falar com ele, de atendimento. O senhor marco. E qual é o nome do senhor? Eu falei, meu nome é Formigone. Aí ele parou assim e falou assim, é o Formigone? Eu falei, sou eu, senhor. Não era bem assim que eu estava falando. É que eu não reconheci o senhor, que eu via de longe, né, quando estava na catedral, era muito longe. É que eu falei que o senhor falou uma coisa. Não, senhor, pode ficar à vontade. Pode falar, mas você vê, ele estava falando comigo. E não sabia que era eu. Quantas vezes Jesus está com você e você não consegue ver que é Ele que está ali do teu lado? E Ele está ali para te dar a solução. Mas você não falou com Ele. Você não consultou Ele. Coloca Ele como sócio majoritário. Não toma nenhuma atitude, nenhuma decisão sem falar com Ele. Se Ele é o sócio majoritário, você tem que pedir a permissão dEle. Mas hoje você trabalhou o dia inteiro e nem falou com o seu sócio. Hoje você tomou algumas decisões, nem perguntou. E o sócio estava na cadeira do lado. O majoritário. Majoritário significa que a maior parte é dele. É ele que assina. Majoritário significa que ele é mais que você. É ele que decide. A última palavra é dele. E você não fala com ele. Aí dá errado. Aí afunda. Do lado dele. Ele está do lado. Afunda. Coloca ele como sócio majoritário. Sai do barco. Confia. Você vai andar sobre o que está te amedrontando. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos começar a pular do barco. Vamos pular do barco. Como? Você vai pegar agora a sua oferta. Você vai pegar agora o seu pão. Você vai pegar agora o seu sustento. Você vai pegar agora o que você não poderia. Não é dar o que pode, não. É o que não pode. O que eu não posso dar? O que eu não poderia dar? Qual o valor de oferta que eu não poderia dar? É essa daí que você vai dar. Ou em dinheiro, ou em cheque, ou vai passar o cartão. É esse aí que você vai dar.
Para um é 1.000, para outro é 100 reais, para outro é 50, para outro é 10 mil. Você vai pegar seu dízimo, você vai pegar a sua oferta, você vai pegar exatamente aquilo que você não poderia dar. E você vai dar. Se tiver que passar o cartão, você vai passar o cartão aqui, ó. Fica aqui, Ana Cláudia, com a maquininha aqui. Porque alguém vai ter que ficar com a maquininha. Ou então você vai segurar o alforje, alguém vai ficar com a maquininha. Se você tem dízimo, tem voto para entregar, compromissos com Deus, coloca aqui e já pega a sua melhor oferta, ou o seu tudo, e coloca aqui também na sacola. Pula do barco, que você vai andar sobre as águas. Amém? Pula, que aí anda. Não adianta ficar botando só a pontinha do dedão, não. Para ver se a água está fria, não. Tem que pular.